Sejam bem-vindas aí, né, a mais uma aula. Hoje nós vamos falar da energia da sacerdotisa. Mas neste instante eu solicito a você que feche os seus olhos, vai trabalhando todo esse processo dessa introspecção, essa conexão de você para com você mesmo. Vamos realizar alguns pranayamas, alguns exercícios respiratórios. Inspira, retém o ar, 1, 2, 3, 4. Expira, retém sem ar, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. Expira e continue inspirando e expirando profundamente, se conectando com toda essa energia do arcano da sacerdotisa, o arcano 2. Como eu sempre falo para vocês, inspira que o conhecimento entra, sentindo essa amorosidade, essa doçura de você para com você mesmo. A sacerdotisa, ela trabalha muito a paciência, a tolerância, a compreensão, principalmente ensinar a ter paciência conosco mesmo. Agora, vamos abrindo os olhos, sentindo o teu corpo, sentindo essa energia de você para com você mesmo. Sou uma sacerdotisa, então, arcano 2. Virtudes que a sacerdotisa, ela vem para nos ensinar. A intuição, a conexão com o sagrado feminino, com o nosso íntimo, com a nossa intimidade, com o que é desconhecido dentro de nós. A sacerdotisa, ela trabalha com toda essa energia do útero, do ventre, sagrado, os poderes do mago que estão depositados dentro de nós, para que algo seja gerado, gestado, e se concretizará lá no arcano 6, os amantes. Quando nós chegarmos lá, a gente aborda um pouco mais sobre isso. A sacerdotisa, ela é representada, a sacerdotisa representa o linga do hindu, que é toda essa parte do útero, vagina e o falo, pênis masculino. Trabalha com essas duas energias, com essa energia propriamente dita, que é a energia do sagrado masculino e a energia do sagrado feminino. Sua manifestação mais profunda e sombria se manifesta lá no arcano 18, que é a lua, o artista. Quando chegarmos lá, nós vamos abordar um pouco mais sobre isso. A sacerdotisa, ela rege a energia da nossa mente, a passividade, a espera. A sacerdotisa também é representada por Perséfone, que é tipo da mitologia grega. Para quem gosta de mitologia, é bem interessante estudar um pouco mais, compreender um pouco mais a história de Perséfone. É um arquétipo de grande poder, de grande profundidade, beleza, uma conexão muito intensa com o sagrado, com o divino, com o oculto que habita dentro de nós, com o nosso íntimo, com o nosso inconsciente, com os véus do esquecimento, com o que está oculto dentro de nós. A face sombria e primitiva da nossa personalidade. O arquétipo de conexão mais profundo com o feminino. O feminino que une, que integra, que inclui, que acolhe, que desperta a capacidade de amar, que resgata toda essa sabedoria interna dentro de nós, que resgata, trabalha com todo esse processo do autoconhecimento, da intuição, do aprender a ouvir a voz que brota do nosso coração, nosso íntimo, aquela vozinha que sempre nos direciona qual o caminho a seguir. Com a feminilidade, com a sexualidade, com o sagrado. É a busca pela inspiração do mundo espiritual. A sacerdotisa, ela ativa em nós o dom da espera, aprender a ter paciência, tolerância e compreensão, principalmente consigo mesmo, com os teus processos. Entender e compreender que o tempo divino é diferente do tempo dos homens. Que uma fruta, ela não cai, ela não amadurece enquanto não chega a hora. Uma folha não cai da árvore enquanto não chega o momento. E ela nos ensina a trabalhar toda essa espera, a passividade, essa parte mais meditativa dentro de nós, pronta para incubar, para gestar toda e qualquer criação.
Na manifestação do Criador, é necessária essas duas forças. O arquétipo da deusa, da sacerdotisa, né, do sagrado feminino, que é receptivo, que está pronto para receber, e o arquétipo do mago, do sagrado masculino, que está pronto para dar. Essa junção do dar e do receber, a união desses dois, é que cria tudo que existe, tudo que é. É o momento de manifestação do Criador, é o momento de manifestação do universo. A sacerdotisa é uma parte de nós que jamais foi tocada ou ferida. A virgem, a pureza, a confiança, a floresta virginal inexplorada, fonte de nossas potencialidades. A sacerdotisa, ela ativa dentro de nós essa vontade de estudar, essa vontade de aprender. Então, se você tem essa dificuldade em estudar, em aprender, é muito importante, é bem interessante trabalhar com esse arcano da sacerdotisa dentro de si, porque ela vai trazer toda essa receptividade, essa afetividade, essa paciência, essa inspiração, essa conexão com o inconsciente, com sonhos, com sentimentos, com a intuição. Aqui eu já vou fazendo uma junção entre os arcanos do tarô e a astrologia. A sacerdotisa, ela vai trabalhar toda a energia da lua, as fases lunares. A sacerdotisa, ela trabalha a energia do nosso primeiro chakra. Para que a gente possa realmente gestar uma ideia, é necessário nós estarmos com as nossas bases, o aterramento, o ancoramento, a energia do nosso primeiro chakra forte, firme, porque a sacerdotisa, ela trabalha com toda essa energia do eu sinto, tem relação com a energia da lua, a adaptabilidade, a maleabilidade, a flexibilidade. Um rio, quando ele desce da nascente, e às vezes tem paus, tem pedras, essa água que desce da nascente, ela contorna tudo isso, e ela segue o seu fluxo. Então é muito importante nós desenvolvermos a virtude da adaptabilidade, da maleabilidade, da flexibilidade, porque quando surgem os problemas, os obstáculos, fica muito mais fácil a gente aprender a reagir diante dessas experiências no nosso dia a dia. Eu vou deixar um link aqui abaixo, que vocês acessem esse link, coloca a data de nascimento de vocês lá, veja a data certinho que vocês nasceram, e lá vocês já vão saber em que lua que estava quando vocês nasceram. E é muito importante a gente saber disso, porque ela já vai definir qual o seu propósito que você veio fazer aqui. Um exemplo, se você nasceu na fase da lua nova, significa que você está aberto para o novo, para novas potencialidades. Você tem essa força interior muito grande dentro de você, para iniciar, para se abrir. Se você por acaso nasceu na força da crescente, significa que essa força interior dentro de você, ela já existe e lhe oferece um potencial gigantesco, um impulso para você crescer. Se você nasceu na força da cheia, significa que o fruto já está pronto dentro de você. Você precisa exteriorizar esse talento dentro de si, esses dons dentro de você. Se você nasceu na força da minguante, significa que você precisa aprender a desapegar, a reciclar, a soltar, a liberar. A minguante é a lua dos curadores. Observa lá, depois você me conta qual a fase lunar, se faz sentido com a tua energia, com o que você vivencia no seu dia a dia. Sacerdotisa, a lua, ela mexe, ela trabalha com todo esse lado emocional dentro de nós. É de cor branca, energia feminina. O dia da semana que nós podemos ativar essa energia dentro de nós é a segunda-feira. A energia da sacerdotisa, da lua. A lua, ela tem muito ar, ela é fleumática, ela tem muito conhecimento. Pelo fato dela ter essa grande quantidade de ar dentro, que ela trabalhar muito com esse elemento ar, ter muito ar, daí o porquê a lua, ela rege a nossa mente. Ela mexe com a energia da nossa mente. A lua é de aparência auspiciosa, de fala doce, mente inconstante e luxuriosa, com seus ciclos e ritmos. O ritmo, o ciclo das marés, maré baixa, maré alta, corte de cabelo, o plantio, a colheita, o momento do parto. A lua, ela rege todas essas energias. Infelizmente, é uma pena nós termos nos desconectado dessa energia e
Em muitos momentos isso faz falta dentro de nós, porque às vezes nós sentimos determinadas coisas, às vezes estamos mais choronas, mais melancólicas, mais melancólicos, e a gente não sabe nem o porquê disso daí. E aí quando você começa a acompanhar todas essas fases lunares, você consegue entender e compreender melhor por que você está passando por essas situações, por esses processos internos. Fica muito mais fácil você aprender a soltar, a liberar tudo isso dentro de você. Aqui agora, falando sobre os aspectos luz da sacerdotisa, eu gostaria que vocês montassem uma história, assim como eu solicitei para vocês nas aulas anteriores, sobre os aspectos luz e sombra da sacerdotisa, tá? Vocês criam um personagem, vocês podem montar essa história tanto escrita, como gravar um áudio, ou gravar um vídeo contando a história de um personagem específico. Um exemplo que a gente pega é a história de uma moça que ela quis ter uma experiência, ela sempre teve uma paranormalidade muito aflorada desde a infância, uma mediunidade muito forte, e ela quis ter uma experiência com o íntimo, com a intimidade dela, e ela resolveu morar em convento. E nesse convento, né, ela conseguiu, né, acessar toda essa intuição dentro dela com muito mais força do que ela já percebia desde a infância dela. E ela começou a confiar mais nessa voz interior, porque ela estava mais introspectiva, confiar mais na intuição dela, e ela conseguiu esse equilíbrio entre mente e coração. Ela aprendeu a pensar com o coração e a sentir com a mente. E ela começou a enxergar toda essa pureza, toda essa parte etérea que habitava dentro dela. Conseguiu acessar toda essa serenidade que sempre acompanhou ela, né, no dia a dia dela, mas no convento ela conseguiu fazer isso com mais afinco, né, com mais dedicação. Ela conseguiu esses momentos de introspecção, conseguiu acessar toda essa força vital, essa vontade para o mundo interior, né, de acessar essas sombras dentro dela, esse processo do autoconhecimento. Conseguiu também ter essa sensibilidade, essa percepção, enxergar o que estava acontecendo fora, enxergar o que estava acontecendo aos arredores, né, desenvolver mais essa percepção sobre o que passava no ambiente, nos arredores. Conseguiu aprender a ser mais discreta, saber guardar segredos, saber o momento certo de falar, o momento certo de calar no dia a dia, o momento certo de fazer as coisas, de gestar, né, seja um pensamento, seja uma ideia, né, do plantar uma semente, do colher, o momento certo de plantar, de colher, a época certa dessa colheita, desse plantio, porque ela conseguiu uma conexão muito grande com a natureza, por causa de todo esse lado místico dentro dela, ela possuía uma grande atração por tudo que é misterioso, então ela conseguia esse contato com o Divino Criador e com a Mãe Terra, gostava muito de cuidar da horta, das plantas, né, dos animais, dos pássaros, porque ela sempre estava receptiva. E uma inspiração muito grande, uma conexão muito grande com esse mundo interior dentro dela, com essa grande espiritualidade. Porque ela sempre teve uma mediunidade muito aflorada, capaz de canalizar informações de outros mundos e entrar nesse processo desse mundo místico e viver em harmonia com seu lado feminino. Mesmo ela não, não se... Ela não tendo uma experiência casada, tendo filhos, mas ela conseguiu uma harmonia muito grande com esse íntimo, com essa intimidade dentro dela, com esse lado feminino dentro dela. E acabou se tornando uma pessoa totalmente compassiva, leve, serena, uma verdadeira sacerdotisa, uma verdadeira maga, mestra de si mesma. Aqui é uma história que eu contei para vocês, tá? Da minha forma, mas vocês podem criar um personagem. Pode ser a freira, como eu falei para vocês, mas também pode ser uma sacerdotisa mesmo, que às vezes, antigamente tinha muito, né? Que ajudava nos templos de cura. Pode ser também uma moça que não casou, mas que não teve filhos e que quis buscar esse conhecimento. Mas pode ser também uma mulher que casou, que teve filhos,
ou um homem, por que não? Porque esse lado sacerdotisa não é somente a mulher que tem dentro dela, o homem também tem esse lado dentro dele. Então, vocês podem montar um personagem e trabalhar todos esses aspectos luz. Vai ser muito bom para fixar o conhecimento dentro de vocês. Agora vamos montar uma história com relação ao lado sombra dessa sacerdotisa. Aqui eu conto para vocês a história de uma outra freira que ela não conseguia se adaptar com o casar, com o ter filhos, com o namorar. Ela tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com esse mundo externo, né? Que ela sempre foi uma pessoa com uma mediunidade, uma paranormalidade muito forte. E ela não sabia lidar com esses dons, com esses talentos dentro dela, então ela acabou se tornando muito fria e muito distante. Decidiu ir para o convento, né? Se prendeu demais nesse mundo da mente, se fechou demais para o novo. Uma dificuldade muito grande de demonstrar as emoções dela, demonstrar os sentimentos dela, né? De analisar as pessoas, as situações. E ela falou, esse mundo externo está muito sem graça, então eu vou me isolar. E acabou se apegando demais a esse mundo espiritual pela falta de conexão com a terra, com todo esse processo, que ela tinha medo dos dons dela, da paranormalidade dela. Ela acabava se sentindo inadequada nos lugares para viver em sociedade e acabou perdendo o prazer pela matéria, pela vida, pelo dia a dia. Acabou em muitos momentos deixando de agir, gerando estagnação na vida. Negava totalmente a sexualidade dela, não sabia lidar com essa energia vital, com essa energia da sexualidade. E ela buscava compensar isso nos dogmas religiosos, nos processos de autopunição, né, de autoflagelo, e por essa razão acabou sucumbindo-se nos próprios preconceitos e dogmas, se tornando uma pessoa totalmente crítica, totalmente it. Acabou desenvolvendo também, né, uma desconexão muito grande com todo esse lado espiritual, o estar em um convento, o se enclausurar e não conseguir ter essa conexão. Em muitos momentos acreditava que nada de mal ia lhe acontecer, e às vezes até estar em um convento e não ter essa conexão com o Divino Criador, se tornar uma pessoa totalmente cética, acreditar que, sei lá, às vezes o Deus que todo mundo falava existia, para ela não existia dessa forma, que existia de uma forma diferente, né? Então, você percebe um lado sombra totalmente desequilibrado. E aí vocês podem contar a história de vocês aí, montar a história de vocês, que é bem interessante. Pode ser também uma pessoa, como eu posso falar para vocês, um ateu, né, uma pessoa que não acredita em toda essa conexão com o Criador, também é uma sombra da sacerdotisa muito forte, tá? Então tem os dois lados, lado luz, lado sombra. Montem a história e envie para mim, tá? Se ficar na dúvida, me chama, e a gente vai conversando. E aqui no corpo, observe o corpo de vocês, ou quando vocês estiverem, né, observando o entorno também, fazendo uma leitura de mapa astrológico lá no futuro, e vocês observarem esses desequilíbrios, tanto em vocês quanto nas pessoas, é um desequilíbrio da energia da lua, tá? Do arquétipo da sacerdotisa, em desarmonia. A lua, né, ela rege toda essa parte do aparelho lacrimal, às vezes chora demais, não consegue controlar as emoções, esse é um desequilíbrio da lua. Rege toda a região de ventre materno, problema de cólicas menstruais, transpira demais, né, os fluidos corporais não estão fluindo em harmonia. Menstruação, às vezes, excessiva, desregulada, com excesso ou falta. Gravidez de risco, parto complicado, tá? Indigestão, come alguma coisa, às vezes passa mal. Sonambulismo, alienação mental. Todas as doenças de útero, ovários micropolicísticos, endometriose, todos esses problemas com relação ao útero. E, em muitos momentos, comportamento infantil, infantilização. Tudo isso é desequilíbrio da lua. E aqui, quem tem esse arquétipo da sacerdotisa muito forte, tende a ir para essas profissões, ou escolher trabalhar nessas áreas. Medicina, acupuntura, homeopatia, pedagogia, serviço social, psicologia transpessoal,
setor de alimentação, tarologia, astrologia, esoterismo, ocultismo, literatura, arqueologia e filosofia. Na mitologia, a sacerdotisa também, ela é conhecida como Perséfone, como eu falei para vocês, da mitologia grega, e Ísis, da mitologia egípcia, Virgem Maria, Sofia, também da mitologia grega, e a deusa Ishtar, da mitologia celta. Quando sai a carta da sacerdotisa, como vocês podem interpretar essa carta? Aumento do poder da intuição, uma espécie de encontro com o oculto, com o mundo interior, governado por Perséfone, pela nossa mente inconsciente. Não revela seus segredos, é uma pessoa totalmente fechada em suas facetas mais sombrias e primitivas da personalidade, uma pessoa calada, introspectiva, às vezes cheia de dogmas, de tabus, de preconceitos, né? Mas também tem relação com se sentir atraído pelo esoterismo, tá? Quando sai essa carta. E a afirmação que vocês podem estar utilizando com relação ao arcano da sacerdotisa, vocês podem estar mentalizando, pronunciando essa frase de manhã ao longo do dia para ativar essa energia. Eu confio em minha intuição e me abro para o divino. É muito importante para ativar a intuição dentro de nós, trabalhar com a energia da sacerdotisa. E é isso, pessoal, sobre esse arcano. Namastê.